No mundo do trade, onde cada segundo conta e cada movimento pode significar uma grande oportunidade, é fundamental que você tenha as ferramentas certas para operar. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia usando o indicador MACD, que é um indicador muito popular no mundo todo e você precisa conhecer. Então seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Então nesse vídeo eu vou falar do MACD, que em inglês significa Moving Average Convergence Divergence, ou seja, convergência e divergência de médias móveis. Ele é um dos indicadores seguidores de tendência mais tradicionais do mercado e ele possui 4 componentes. O primeiro deles é essa linha azul que você está vendo na tela, que é a linha MACD. Em segundo lugar, a gente tem essa linha laranja, que é a linha de sinal. A linha MACD ela se movimenta mais rápido e ela é mais sensível às mudanças de preço. Já a linha de sinal, ela reage mais devagar às mudanças de preço e ela é mais suave. Os cruzamentos para cima nessas duas linhas vai fazer o histograma ficar verde e os cruzamentos para baixo fazem o histograma ficar vermelho. A distância entre essas duas linhas também afeta o tamanho do histograma. Quando a gente tem um distanciamento entre elas, o histograma fica maior e quando a gente tem uma aproximação das duas linhas, o histograma fica menor. O último componente do MACD é a linha zero, que significa simplesmente o meio ali entre o ponto positivo e o ponto negativo do histograma. A forma de identificar momentum é analisando o cruzamento das duas linhas, como eu falei. Vou mostrar alguns exemplos aqui que você vai entender. Percebe que nesses círculos amarelos a gente tem os cruzamentos de cima para baixo das duas linhas. Isso mostra uma desaceleração do preço. Muitos traders interpretam isso como uma reversão de tendência e também um sinal de venda. Percebe que quando a gente tem o cruzamento das linhas, tem uma queda dos preços aqui, ou seja, uma perda de aceleração dentro de um movimento maior. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem um movimento maior de alta e teve uma desaceleração do movimento, que a gente também chama de perda de momentum, né? Que também é o caso aqui. Então, em alguns casos, esse cruzamento das duas linhas vai sim sinalizar uma reversão de tendência, mas nem sempre, tá? Ele significa, na verdade, a perda de momentum. Então, você precisa interpretar dessa forma. Mas é claro que em alguns casos ele vai representar uma reversão de tendência sim, dependendo do contexto. Já os cruzamentos de baixo para cima, eles significam um aumento de momento. Então, nesse caso aqui, do gráfico que você está vendo, a gente teve impulsos para cima no momento em que as linhas se cruzaram de baixo para cima. Bom, mas um questionamento que muitas pessoas podem fazer é: se o MACD se baseia em duas médias móveis, por que eu não uso simplesmente as médias ao invés do MACD? Eu vou te explicar por que o MACD agora é muito melhor do que você simplesmente usar o cruzamento de duas médias. Então agora você está vendo na tela um gráfico onde a gente tem uma média móvel de 12 e outra de 26 e embaixo a gente tem um MACD que representa o cruzamento dessas mesmas duas médias, de 12 e de 26. Apesar do MACD representar o cruzamento dessas mesmas duas médias, ele vai dar sinais diferentes do que simplesmente se você colocar as médias no gráfico. Então percebe que aqui a gente teve um cruzamento aqui de cima para baixo e aqui um de baixo para cima no gráfico de preços com as duas médias de 12 e de 26. Já no MACD, esse cruzamento ele aconteceu em momentos diferentes. Então a gente teve uma antecipação do cruzamento das médias móveis. Então, nesse caso aqui, o MACD cruzou primeiro em comparação com as médias móveis. Então com isso a gente consegue concluir que o MACD é uma forma muito melhor de você tentar prever essas reversões, justamente porque os cruzamentos acontecem antes do cruzamento das médias. Agora eu vou te mostrar mais alguns exemplos e eu vou falar algumas estratégias que você poderia utilizar com o MACD. Um erro muito comum entre os iniciantes é simplesmente se basear no MACD e esquecer o contexto geral do gráfico. Então nesse exemplo que você está vendo aí agora, a gente tem uma tendência de alta muito clara, onde eu tracei um canal de alta, e a gente tem a representação do MACD aqui. Percebe que o MACD vai mostrar vários sinais de reversão, vários sinais que poderiam ser interpretados como sinais de venda, mas a gente tem uma tendência de alta. Então, nesse caso, todos os cruzamentos de cima para baixo, eles deveriam ser ignorados, porque a gente tem uma tendência de alta, e esses cruzamentos, eles não implicam em reversão de tendência. Eles vão sinalizar uma queda de momentum, ou seja, uma queda de aceleração dentro do movimento maior, que é de alta. Percebe que aqui, apesar da gente ter tido os cruzamentos, o preço corrigiu um pouco e depois voltou a subir. Então esses cruzamentos seriam péssimos sinais de venda, porque nesse caso a gente tem uma tendência de alta. Então o cruzamento do MACD ele significa uma desaceleração do movimento, ou seja, uma perda de momentum e não necessariamente uma reversão de tendência. E você não quer operar contra a tendência, né? Porque
porque isso é a fórmula para você perder dinheiro no longo prazo. Então a forma mais inteligente de você operar o MACD é utilizar ele em conjunto com uma média móvel de longo prazo, que poderia ser, por exemplo, a média de 80 períodos ou a média de 200. Essas duas médias vão te sinalizar qual é a tendência de médio ou de longo prazo. Olha esse exemplo que você está vendo na tela. Nesse caso, a gente tem tendências de alta quando os preços estão acima da média e a gente tem tendências de baixa quando o preço está abaixo da média. Então, o primeiro passo é você identificar qual que é a direção da tendência. É muito simples, né? Como eu falei, se você tem preços acima da média, significa que a gente tem uma tendência de alta e preços abaixo da média são uma tendência de baixa. Nesse caso, quando a gente tem uma tendência de alta, você deve simplesmente ignorar todos os sinais vendedores. E você deve procurar sinais do MACD na mesma direção da tendência. Então perceba que aqui a gente teve vários cruzamentos de cima para baixo, você deveria simplesmente ignorar esses sinais e não achar que simplesmente porque cruzou o MACD de cima para baixo você tem que vender. Porque nesse caso a gente está numa tendência de alta, você deve procurar, na verdade, os cruzamentos de baixo para cima, porque esses sim representam uma retomada da tendência macro, que aqui nesse caso é de alta. Então agora eu vou te mostrar quais seriam as possíveis compras que você poderia ter feito dentro desse exemplo aqui. A gente teve um cruzamento nessa região, você poderia simplesmente comprar no momento que ele rompeu o topo anterior, é uma das formas de você fazer isso, ou então procurar um sinal que pode ser um padrão de candle ou alguma coisa nesse sentido. Então aqui, por exemplo, você teria uma compra no momento que ele rompeu a máxima anterior e você poderia utilizar o stop abaixo da última mínima, que seria nessa região aqui. O seu alvo, ele poderia ser 1,5 vezes o seu risco ou 2 vezes o risco. Nesse caso, se você tivesse utilizado um alvo de 1,5 vezes o risco, você teria tido lucro. Agora vamos para mais um exemplo, a gente teve um outro cruzamento aqui e os preços estavam acima da média, então você interpretaria isso como uma compra, você poderia comprar no momento que ele rompeu essa máxima anterior, por exemplo, ou procurar algum sinal aqui através de um padrão de candle, como eu falei, e aqui você faria uma compra. O seu stop seria abaixo da última mínima, poderia ser abaixo dessa mínima aqui ou abaixo dessa, ambas as formas estão corretas, e você usaria um alvo de 1,5 vezes o seu risco, como no caso do trade anterior. Nesses dois trades aqui você teria tido lucro simplesmente operando com o filtro da tendência e o cruzamento do MACD. Agora eu vou te mostrar mais um exemplo, no caso o terceiro exemplo, a gente teve um cruzamento aqui também, que aconteceu a mesma coisa. Você poderia ter comprado no rompimento da máxima, com stop abaixo da mínima e o alvo de 1,5 vezes o risco. Então foram 3 trades consecutivos que a gente teve um cruzamento do MACD de baixo para cima e ambos deram sinais positivos que você lucrou. Então só nesse exemplo aqui foram 3 operações lucrativas que você poderia ter feito simplesmente ignorando os sinais de venda. Se você tivesse operado qualquer cruzamento aqui, você teria vendido nessa região e teria perdido dinheiro porque o preço só corrigiu um pouco, depois ele retomou, depois ele testou a média e foi embora para cima. Se você tivesse tentado vender aqui, o preço ia demorar para cair, talvez você pegaria um trade curto, um pequeno lucro, mas não seria tão significativo quanto se você estivesse operando só os sinais de compra, nesse caso aqui, porque a gente tem uma tendência de alta. Outra coisa que você precisa observar, que é o seguinte, o MACD ele vai funcionar muito bem quando a gente tem uma tendência muito clara. E essa tendência você vai filtrar através da média móvel, como eu falei. Mas você precisa pensar além. Se você quer ter sucesso no trading, você não pode simplesmente focar em estratégias de cruzamentos, porque elas são muito simples, muito triviais. A chance de você ter um sucesso consistente no longo prazo, ela não é tão alta. Apesar dessas estratégias serem boas, elas não são a forma mais inteligente de você operar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente tem um mercado lateral, o MACD ele vai te dar vários sinais falsos. Percebe que aqui a gente tem um cruzamento para cima da média, depois ele cruza para baixo, depois cruza para cima de novo, depois falha. E aqui o MACD cruzou diversas vezes, então fica muito difícil você ter um sucesso consistente se você não tiver uma gestão de risco muito adequada e filtrar muito bem os seus sinais de entrada. Você não pode simplesmente operar qualquer cruzamento do MACD como algumas pessoas por aí fazem. Então uma das formas de você evitar os falsos sinais é você combinar o MACD com Price Action, que é nada mais, nada menos do que a ação do preço. Ou seja, você vai analisar regiões de suporte e resistência, pivôs, padrões de candle, esse tipo de coisa, pressão de compra e de venda. Tem uma série de coisas que você deve olhar quando a gente fala de Price Action, mas isso é assunto até para um próximo vídeo, para alguns outros vídeos. O foco não é exatamente falar de Price Action aqui, mas a gente está falando das duas coisas, na verdade. Estou juntando aqui o MACD com Price Action para te dar uma visão um pouco além
do que você simplesmente operar os cruzamentos. Aliás, essas duas técnicas, né, de MACD e Price Action, é você escolher um time frame que eu recomendo que seja um time frame maior, talvez o diário ou o de 4 horas, algo nesse sentido. Aqui nesse caso, eu tenho um gráfico de 4 horas do euro. Percebe que a gente tem uma média de 80 aqui também para filtrar a tendência, né? Então, o primeiro passo é escolher o tempo gráfico, nesse caso, como eu falei, gráfico de 4 horas. O segundo passo é você procurar uma resistência, né? Muito simples, dentro daquele time frame que você está analisando. Percebe que aqui a gente tem uma resistência, ele fez 3 toques nessa região. Apenas identificar as resistências não significa nada, porque pode acontecer de simplesmente o preço romper e ir embora, levando os seus stops e você acaba perdendo muito dinheiro fazendo isso, né? Tentando vender simplesmente porque bateu no topo. Então, justamente para evitar operar contra esse tipo de rompimento, é que você vai usar o MACD. Então, nesse caso, o MACD vai servir como uma segunda confirmação. Percebe que aqui a gente tem o preço testando a região da resistência, mas você não tem certeza se vai romper. Olha que o preço está bem forte aqui, né? Fizeram várias barras grandes, muito fortes. Então tem uma grande chance do preço romper ali. Você, quando simplesmente olha para a região de resistência, não tem como você afirmar que realmente vai romper, né? Mas aqui a gente teve um cruzamento do MACD de cima para baixo, o que talvez pode sinalizar como um sinal de venda, uma vez que ele bateu na resistência, começou a voltar e o MACD cruzou. Então aqui poderia sim ser interpretado como um sinal vendedor. Olha só o que aconteceu depois. A gente realmente teve uma queda dos preços. Apesar dele ter feito um terceiro toque aqui, dependendo de onde você tivesse colocado seu stop, você poderia ter vendido no cruzamento do MACD, que você não teria sido estopado, e o seu alvo poderia ser 1,5 vezes o risco, como eu falei, ou talvez usar um alvo na média, tendo em vista que você está operando contra a média aqui, né? Você está buscando um retorno à média justamente com o cruzamento do MACD. Então, seu alvo poderia ser a média ou uma relação entre o seu risco e né, uma proporção entre o seu risco, que poderia ser 1,5 vezes ou 2 vezes o risco, por exemplo. Mas é claro que tem outras coisas também que você precisa analisar, e uma delas é o fato de que o MACD dá sinais atrasados. Então, nesse outro exemplo que você está vendo também do gráfico do euro, você poderia de repente ter feito uma venda aqui, porque houve o cruzamento, o preço começou a voltar, bateu na resistência, tentou romper, não conseguiu, começou a voltar e fez um cruzamento do MACD. Aqui você poderia ter feito uma venda, né? Como eu falei, ele costuma dar sinais atrasados. Você poderia ter feito a venda aqui. Nesse caso, legal, deu certo. Um joinha para você. Mas, eu vou te mostrar um outro exemplo agora em que isso não necessariamente aconteceu. Percebe que você teve um toque da resistência pela terceira vez, testou uma vez aqui, segunda vez, terceira vez. Beleza. Aqui você identifica a sua resistência. Muito fácil, né? E aí agora o que você vai fazer? Você vai esperar o preço testar novamente a resistência e cruzar o MACD. O preço caiu aqui, voltou para a resistência e o cruzamento não ocorreu ainda, né? Então o que será que vai acontecer agora? Bom, você espera o cruzamento, né? Nesse caso foram 1, 2, 3, 4 barras de baixa, apesar dessa última ter sido uma barra pequena, foram 4 barras de baixa para que o MACD cruzasse, né? E esse é o gráfico diário, beleza? Então, vamos dar sequência aqui. Esse sinal, ele foi um pouquinho atrasado, porque você poderia talvez ter vendido antes, né? Porque afinal de contas você esperou 4 dias aqui, né? A gente está falando de gráfico diário, foram 4 barras de baixa, e você só pegou a venda no cruzamento aqui depois que ele já tinha caído 4 dias consecutivos. Será que não teria uma forma de você antecipar isso, aliando com outro time frame, por exemplo, ou um outro indicador? Bom, nesse caso, se você usasse um outro time frame, aí sim você poderia ter tido sucesso. Percebe que agora a gente está com esse mesmo gráfico, tá? O gráfico diário. E a gente teve o cruzamento do MACD aqui nessa data, tá? Dia 21 de janeiro, tá? De 2008. Esse é um gráfico bem antigo. Ok. É como se você tivesse colocado uma lupa e tentado enxergar o que aconteceu dentro daqueles candles do gráfico diário. Percebe que o preço veio testar a resistência aqui, no gráfico de 4 horas, não teve o cruzamento ainda, e a gente vai esperar esse cruzamento acontecer. Pronto. Percebe que o cruzamento no gráfico de 4 horas ele aconteceu um pouco antes do cruzamento do gráfico diário. Tá? Então, esse círculo amarelo aqui ele mostra o cruzamento do gráfico de 4 horas, e essa linha pontilhada
é o ponto em que aconteceu o cruzamento pelo gráfico diário. Então você estava esperando uma venda no gráfico diário, você reduziu o time frame, você foi para o gráfico de 4 horas para procurar essa venda antes. Então essa venda aconteceu algumas horas antes do cruzamento do gráfico diário. Então você consegue ter uma antecipação simplesmente reduzindo o time frame, entrando num time frame menor. Então isso é extremamente interessante. Nesse caso, você teve uma antecipação em 2 dias do seu trade. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como que configura uma estratégia automatizada através do MACD. Isso mesmo, você vai conseguir programar um robô do zero, mesmo que você não entenda nada de programação. Mas antes, a gente vai recapitular todos os conteúdos que eu falei nesse vídeo aqui. Primeiro, quando a gente tem um MACD maior do que zero e o MACD maior do que a linha de sinal, ou seja, a linha azul está acima da linha laranja e ela está acima do ponto da linha zero aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem uma tendência de alta. Quando a gente tem um MACD maior do que zero, ou seja, ele está na parte superior aqui e a gente tem um cruzamento dele, ele passa a ficar abaixo da linha laranja, nesse caso a gente tem uma exaustão da venda, tá? Então isso aqui não significa necessariamente um sinal de venda, de tendência de baixa. Ele significa uma perda de aceleração do movimento de alta, consequentemente uma perda de momentum do mercado na tendência de alta, tá? Então, isso aqui não necessariamente é um sinal de venda, como eu falei, mas ele pode ser um sinal de encerramento de uma posição de compra, por exemplo. Do lado contrário, as linhas estão abaixo da linha zero, significa que é uma tendência de baixa, e quando a gente tem os cruzamentos acontecendo, a gente tem uma exaustão do movimento de baixa. Então ali pode ser o fim de uma tendência de baixa, não necessariamente o início de uma tendência de alta, mas uma desaceleração daquele movimento vendedor. Tá? Então esse cruzamento de baixo para cima ele pode sinalizar o encerramento de uma posição vendida, por exemplo, ou uma forma de você se alertar para procurar uma compra a partir dali. Não simplesmente comprar porque teve o cruzamento, entendeu? Mas procurar algum sinal no gráfico ou algum outro indicador ou algum padrão de candle, enfim, após o cruzamento. Existem formas de você automatizar isso, criar um robô no Profit que opera automático esse tipo de sinal. E é justamente isso que você vai ver no próximo vídeo. Então, não se esquece de deixar um like, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais e a gente se vê no próximo vídeo por aí.